tá? E por falar nisso, então, por que eu estou falando disso de novo? Porque esse é o problema básico. Então, nós precisamos reconhecer, né, digamos assim, que a maldade está dentro da gente, não está. Tem uma igreja aí que gosta de falar para trás, Satanás, para trás, Satanás. Nós, da psicanálise freudiana, para fora, Satanás, sai fora, porque está dentro. Então, o primeiro passo é você reconhecer a tua própria capacidade de se autodestruir, né? E também pela história, você vai estudar isso, aí você vai ver, olha só, esse livro aqui. Por quê? Uma abordagem psicanalítica da CID-10. Por quê? Porque a CID-10, a pena que ela está lá no Rio. Mas a próxima vez eu trago ela de novo para cá. Então, um livro que tem da CID-10. Então, tem o livro verdinho, que tem todas as doenças da medicina, e tem o livro azulzinho, que é o que mostra as doenças da psiquiatria, os transtornos mentais, da psiquiatria e da psicologia. O meu trabalho é sobre a CID-10 de F00 a F99. Quer dizer, a parte da psiquiatria, os transtornos mentais, né? E esse estudo foi possível. Assim, a imagem que eu faço é assim: a teoria psicanalítica de Freud, ela é um varal. E eu vou pendurando os rótulos como se fossem roupas, né? Organizadamente, roupas amarelas, roupas azuis, roupas... Então, nesse varal aí, eu resolvi organizar as roupas e colocar ali. Tá? Então, a teoria psicanalítica de Freud, ela explica todos os rótulos que tem na CID-10. Todos. E você pode, qualquer um de nós pode ter acesso a esse conhecimento, e a partir desse conhecimento você pode se conhecer melhor, né, e ficar mais forte, né, para lidar com a morte que está dentro de você, que é o que pode te prejudicar. A única coisa que pode prejudicar realmente você é a morte que está dentro de você. A gente chama isso de pulsão de morte, pela teoria freudiana, essa pulsão que eu concordo plenamente, como médico que eu estou falando, a minha experiência, né, ela fica, digamos assim, muito mais clara no que foi que aconteceu comigo, o que aconteceu com as pessoas próximas de mim, com o conceito de pulsão de morte, enquanto uma energia que vem do corpo e que é representada psiquicamente. Essas cores todas que vocês estão vendo aí, né? A coisa psicodélica aqui é porque o mundo é psicodélico mesmo, né? Tem cores mesmo, tem cores diferentes. Não é só cores, não. É muito pouco. O que a gente consegue ver, o que a gente consegue perceber é muito pouco em relação ao que tem no universo. O universo é uma coisa muito, muito mais do que psicodélica, é estonteante, é uma coisa muito, muito estranha, né? Cheia de alternativas que a gente não conhece ainda. Por exemplo, tem a energia escura. O pessoal não sabe quase nada disso aí. As estrelas todas aí que a gente vê aí, isso é 4% só da matéria. Tem a matéria escura. Agora estão dizendo que viram a matéria escura, né? Tem uns caras aí também que ficam dizendo que descobriram um estado, né, entre a vida e a morte. Olha só. Então tem muita coisa que a gente não sabe, né? Quer dizer, então é o Winnicott falando da coisa transicional entre o mundo interno e o mundo externo, e o outro lá falando que tem uma coisa transicional entre a vida e a morte, que não é vida nem morte, parece vida, mas é morte, parece morte, mas é vida, não é morte, mas é alguma coisa. Quer dizer, então, muito estranho, né? E que a gente pode, assim, começando com a humildade, né, de reconhecer que a gente ainda não sabe isso, mas assim, sabendo pelo menos, bom, se eu tiver que abordar isso aí, eu vou ter que abordar observando. O Freud sempre falava isso. Eu não posso ficar falando sobre saúde mental, sobre doença mental, sobre mente humana sem observação. Eu não posso seguir a minha especulação racional. Por exemplo, o cérebro, né? O cérebro tem uma teoria agora que eu concordo com ela,
É o cérebro trino. Então não é um cérebro só. São 3 cérebros, pelo menos, ou mais. Agora, inclusive, estão descobrindo que tem neurônio no coração, tem neurônio no intestino, tem células que não são neurônios que têm memória. Sabe? O buraco é mais embaixo. Quer dizer, tem... Agora, como é que eu vou chegar nessas compreensões? Eu vou ter que observar, vou ter que estudar. E por que na psicanálise não tem que ser assim? Não, na psicanálise tem que ser assim. Na psicanálise é que tem que ser assim. É inaceitável, né, na psicanálise você ficar especulando porque você acha isso, que é aquilo. E o motivo da especulação, na verdade, é uma coisa muito forte, que é esse negócio de matar o pai. Né? Isso é bom. Vou falar um pouco sobre o complexo de Édipo. Daí, pulsão de morte. Né? Então, a base da psicanálise de Freud é o complexo de Édipo. Ele diz basicamente assim, ó, se você resolver o complexo de Édipo, você fica adulto. Se você não resolver o complexo de Édipo, você continua criança. Acabou, se vira aí. Simples assim, tá? Foi isso que a psicanálise descobriu. Ou você resolve o complexo de Édipo para poder ser adulto, ou você não resolve o complexo de Édipo, você vai continuar sendo criança. E isso quer dizer o quê? Que se eu ficar criança a vida inteira, eu nunca vou ter autonomia sobre os meus atos, eu nunca vou poder, né, na verdade, nem usufruir da minha própria vida. Né? Eu não posso ficar, de novo, a questão do outro. Né? Querer dizer que toda a mente humana funciona por causa da comunicação com o outro, aí eu volto a frisar, né? Olha só, eu tenho um corpo para administrar, são 37 trilhões de células que tem que administrar. O corpo sabe fazer isso muito bem, delegou para a mente, parte disso segundo a teoria freudiana, tá? Isso se corrobora em várias situações. Você olha daqui, olha dali, tem sempre uma explicação freudiana, né? Razoável, pelo menos, para aquele fenômeno, como eu falei, da artrite reumatoide. A explicação é que a passagem do nível biológico para o nível psicológico, né, não foi feita adequadamente. Então, não foi feita. Tá? Então, não foi possível que a energia biológica se transformasse em energia psíquica. Né? E, a partir dessa impossibilidade, né, você ficou com uma... Você não adquiriu acesso à descarga psicomotora, que é a descarga em que o aparelho psíquico, descrito por Freud, né, funciona. Tá? Então, existe a possibilidade daquilo que deveria ter o destino psicomotor, né, não adquirir esse destino psicomotor. O destino psicomotor é basicamente assim, ou satisfaz o impulso de uma maneira anárquica, assim, insuficiente para a espécie humana sobreviver, digamos assim, que vai ter que ser mudada, ou você faz as formações de compromisso, que estão aí, os vermelhos, aí, os tons de vermelho aí, né? A defesa, entra uma defesa contra a satisfação do impulso, e chega num acordo com o impulso e vai fazendo as formações de compromisso que vão dando a vida aí para a gente, modos de estar no mundo aí para a gente, né? Cria mitos, cria lendas, cria sintomas de transtornos mentais, cria também sonhos, né? Importantes sonhos. Então, essas informações todas, elas vão, digamos assim, dirigindo a tua atenção, né, para a necessidade de você cuidar de você. Você tem um corpo, se seu corpo morrer, se seu corpo ficar doente, né, você não tem como continuar. Então, você pode olhar qualquer ser vivo aí dos vírus, né, até os mais avançados que somos nós, né? Eu não sei, você conhece algum ET? Eu não conheço. Não. Eu ouvi falar história de ET, agora conhecer ET, bater papo com ET. Tem gente que diz até que conviveu, bateu papo, viajou, alguns voltaram, outros não. Quer dizer, um monte de história aí, isso é uma história. Agora, ver mesmo. Tem o ET de Varginha, agora está na moda, né? Estão dizendo que o Trump vai falar sobre ET de Varginha, né? Então, mas será que vai, né, ajudar em alguma coisa isso? Você não até ajuda, tá? É uma coisa que está andando. Mas então é muita coisa na cabeça, é isso mesmo, né? E a gente vai tentando organizar isso aí.
Mas o que eu queria dizer é que tem um motivo, né, que nos move desde que a gente acorda e mesmo a gente dormindo, né, que é assim: eu preciso garantir que o meu corpo esteja vivo no instante seguinte, porque se o meu corpo não estiver vivo, eu não vou poder falar, não vou poder fazer nada, não vou poder participar de coisa nenhuma, né? Eu não vou poder mais, não vou ter mais acesso à vida social, nem a nenhuma das coisas que eu faço enquanto ser humano, né? Então, isso é um fato e isso deve ser o motivo pelo qual minha mente funciona. Tá? É assim que o Freud explica. Não tem nada de comunicação com o outro, prioritariamente. Essa condição não existe, não é isso que a observação psicanalítica observa, né? O que a observação psicanalítica constata, né, é exatamente o complexo de Édipo. Tá? O complexo de Édipo é que tem carga suficiente para formar um sonho, para formar um sintoma. Tá? Então não é qualquer coisa que tira a criança do sério, não é qualquer coisa que é importante psiquicamente. As coisas importantes psiquicamente devem ser observadas, tá? E você deve ter ele falava, o método não é nem dele, é do Charcot, que foi um professor dele. O Charcot dizia, né, observe as coisas até que elas falem por si mesmas. Tá? Então, a observação rigorosa e exaustiva dos fenômenos psíquicos. Então, você quer adiantar alguma coisa, quer aprender alguma coisa, você observa o fenômeno até que ele fale por ele mesmo. Frase legal essa aí, né? As coisas falam por elas mesmas, desde que você saiba escutar, né? As coisas se mostram como elas são, desde que você saiba. Estude esses quadros aí, por exemplo. Se você começar a estudar arte moderna, não sei o que, você vai entender melhor esses quadros aí do que se você não estudar. Mas eles estão aí. Olha, eu acho esse aqui, aquele ali, bem interessante. São pintura, o que é isso aí, né? São coisas que vieram da cabeça do pintor aí, né? Por que ele fez isso aí? Porque foi importante para ele fazer isso. Tá? E, então, o que é importante para nós, essencialmente, é a gente estar vivo no instante seguinte, não precisa de outro nenhum, tá? E eu já tenho uma relação, essa é boa também, né? Eu tenho uma relação, aquela famosa relação até que a morte o separe, né? Existe entre eu e meu corpo. Tá? Então, o único jeito que tem da minha mente se separar do meu corpo se separar da minha mente, é se eu morrer. Tá? Aliás, quando morrer, vai acabar. O corpo vai pular fora, vai virar alimento para fungo, para bactéria aí, e é isso aí, basicamente, que a gente está lidando. Tá? Então, para Freud, né, você tem já uma... Isso é importante também, eu não estou tão assim, disponível como eu acho para ficar perdendo tempo com relação tóxica, com partido político, com outros fora de mim, entendeu? Não, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que pensar na minha coisa. Não tem como eu me eximir de participar da minha própria vida. Tá? A vida é minha, isso é uma contribuição espetacular do Freud. Tá? A grande desilusão que tem, né, é que o problema é meu, eu vou ter que encarar o problema, a morte está dentro de mim, quem vai ter que resolver sou eu. Basicamente isso. O resto é conversa fiada. E que eu precise de alguém mais importante do desejo do outro. Não, eu não preciso do desejo do outro. Eu preciso de criar mecanismos meus próprios, tá? Capazes de resolver o problema. Meu. Tá? Então, se vocês observarem bem a história, né, da produção cultural, né, ela é, não vou dizer catastrófica, né, mas ela é muito ruim, né, porque até hoje não existe uma cultura. Nesse livro Educação em Psicanálise eu desenvolvi essa ideia. Tá? A única cultura, né, que é capaz de, na minha avaliação, de salvar a humanidade da extinção, humanidade da extinção, pois é, tinha seis espécies humanas, 5 estão extintas, só resta a nossa, que está claudicando aí, vê quantas bombas atômicas tem aí, o negócio não está indo bem, né? E a gente está cheio de problemas aí para resolver, que fica sendo empurrado com a barriga,
e não resolve, não tem como resolver. Mas o Freud tem uma cultura produzida pela psicanálise que resolve. Tá? Não tem, se aplicar, né? Daí a luta, por isso que a gente tem que escrever esses livros, né? Resistência, denunciar a resistência à psicanálise, mostrar o valor da psicanálise na educação, fazer uma revisão da teoria dos sonhos. Tem os japoneses aí, que depois eu falo sobre eles, aí os japoneses estão desenvolvendo uma forma, né, de nós podermos ver os nossos sonhos como filmes. Né? E são sonhos que são sonhos que ninguém sabe que tem. Né? Freud, por exemplo, ele não sabia também desses sonhos. Ele analisava os sonhos que os pacientes contavam para ele, mas pelas pesquisas neurofisiológicas, né, você sonha 5 vezes, em média, por noite. Se você multiplicar isso pelo número de anos que você vive, né, você vai ver que você se lembra de 0,1 a 0,001% de cada sonho desse, quer dizer, do total de sonhos que você sonhou. Você se lembra de muito pouca coisa do que acontece todo dia com você. São 4 a 6 sonhos todo dia comprovados com eletroencefalograma, e eles estão trabalhando exatamente isso aí. A pesquisa é meio chata para quem faz a pesquisa, né? Porque o cara mostra que o cara começou a sonhar, vai lá, acorda o cara diz que está sonhando. Chato pra caramba, né? Não, e se fizer isso, porque se deixar o cara, né? Se deixar o cara, digamos assim, ficar acordando toda hora, se continuar nessa pesquisa, aí o cara daqui a pouco ele vai ficar seriamente abalado, porque os sonhos têm função de equilibrar a mente da gente.